touch this love out of me. Without your air, I can't even breathe. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje tô aqui pra falar de um assunto que mudou a minha vida da água pro vinho, da noite pro dia. Mudou a minha vida completamente e eu acho muito importante eu compartilhar isso de alguma forma com vocês. Eu não costumo nem tocar muito nesse assunto porque as pessoas acham até que é bobeira. Quando toca na situação, assim, no geralzão, mas decidi aqui fazer uma reflexão, meio que falar um pouquinho do que tem dentro de mim, assim, pra poder passar uma mensagem pra vocês. Antes de começar, né, vou lembrar vocês se inscreverem aqui no canal, dar o like aqui no vídeo, pra eu poder saber, ter um feedback de vocês, se possível também deixar lá nos comentários alguma dúvida, ou opiniões, críticas, qualquer coisa que eu vou estar lendo tudo sempre. E é isso, vamos começar. Gente, o vídeo de hoje então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Milagre da Manhã. Falando um pouquinho, o autor é o Hal Elrod, não sei pronunciar, mas é o Hal, né? Normalmente tem fotinha no final do livro, mas esse aqui não tem. Mas, falando um pouquinho do autor. O autor, ele escreve esse livro porque... Eu não vou contar tudo, gente, senão não vai ter graça, né? Mas o autor, ele passa por algumas situações, que ele sofreu um trauma, etc, etc. E ele, assim, meio que desacreditou da vida. Ele meio que não queria mais viver porque ele não podia fazer as ações dele, porque decorrente desse acidente, ele meio que ficou sem se locomover e tal, enfim. E aí o autor, ele sofreu esse acidente. O que aconteceu? Ele ficou em coma por muitos dias e tal. E aí ele meio que teve que desenvolver algumas técnicas para que ele pudesse ter sucesso na vida novamente, porque até então ele se considerava um fracassado, vamos dizer assim. Então, esse é um breve resumo da história do autor e o que levou ele a escrever esse livro maravilhoso que eu amo e que eu vou falar um pouquinho agora pra vocês. Pra quem não leu, vai ser bem legal, que vai dar uma resumida e eu espero poder aguçar um pouco dessa vontade pra vocês quererem saber um pouquinho do assunto e quem sabe ler esse livrinho maravilhoso que, assim, gente, eu recomendo para todos. Vamos lá então, gente. O que acontece? O autor, ele tem como base, eu vou tentar fazer da forma mais simplificada pra vocês, assim, pra tentar ficar mais objetivo possível o vídeo. Mas o autor, ele tem como base do livro dele de que a gente pode alcançar qualquer coisa na vida se a gente tiver um bom desenvolvimento pessoal. O que seria isso? É desenvolver um autoconhecimento. E ele afirma que a gente tem que se conhecer primeiro, para depois tentar atingir sucesso nas outras áreas da vida, que não importa nada. Não adianta de nada a gente tentar sucesso em vários âmbitos, como trabalho, família, relacionamento, se a gente não se conhece, se a gente não tem desenvolvimento pessoal aguçado, se a gente não tem, né, vamos dizer assim, o autoconhecimento. E o que acontece? Estabelece alguns passos que a gente pode fazer, no caso, logo assim que acordar, para poder promover esse melhor desenvolvimento pessoal. Então, eu até anotei, ó, gente, eu leio o livro todo assim, ó, todo marcando e tal, para depois que eu passar o olho, eu poder relembrar das partes mais importantes. Mas aí, ele até citou que um autor se chama Eben Pagan, não sei se se fala assim, ele fala assim: o primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem, de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. Então, ele garante que se a gente fizer esses passos, né, que se chamam salvadores da vida, a gente vai ter um dia muito melhor, a gente vai render muito melhor, a gente vai ter uma clareza mental, a gente vai conseguir agir de forma mais cautelosa, a gente vai conseguir pensar, raciocinar sobre o que está acontecendo à nossa volta e tomar ações mais prudentes. E aí, a partir de todo esse desenvolvimento pessoal que a gente vai tentar evoluir ao longo dos dias com os salvadores da vida, que é o milagre da manhã, a gente vai conseguir fazer esse desenvolvimento mesmo pessoal. Então a gente pode começar. Ele fala que 95% das pessoas no mundo, assim, em geral, elas são medíocres, elas se contentam com medíocre. E
Assim, se contentar com o medíocre é o quê? É viver uma vida praticamente infeliz. Porque uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que tem sucesso no trabalho, por exemplo, ela, muitas das vezes, a gente vê aquele cara que tem muito dinheiro, trabalho, papapá, mas em casa, por exemplo, é infeliz com a esposa, não dá atenção para os filhos. Ou se tem um bom relacionamento com a família, não tem um bom relacionamento, vamos dizer, com os amigos, ou com a família, no caso dos pais. Enfim, sempre tem uma área que ela tá deficiente, porque a busca muito aguçada pelo dinheiro, no caso desse cara que a gente está dando um exemplo, ele foca a energia dele toda ali. Então ele não sabe fazer uma divisão, ele não sabe ser média 10 em tudo, como diz também o autor. O autor, ele diz que, média 10 não, né, gente? Vida nível 10. Ele diz que a gente é merecedor de uma vida nível 10. A gente é merecedor, mas a gente não sabe fazer por onde. A gente não sabe botar isso em prática. A gente sabe que a gente tem a capacidade de ter uma vida nível 10 em todas as áreas, mas a gente não sabe botar isso em prática. Por quê? E aí chega ao ponto que é o foco principal do autor, que é falar o quê? A gente não tem tempo no nosso dia para se desenvolver, para ter esse autoconhecimento. Então é esse todo o ponto do livro. O livro inteiro ele fala sobre medidas para a gente se desenvolver pessoalmente, certo? E aí vem aquela pergunta assim, tá, mas como que eu vou saber então que eu tenho uma área da minha vida que é medíocre? Como que eu vou saber então que eu não tô dando meu 100%? Normalmente a gente sabe, né, gente? Quando a gente não dá um foco em alguma área, ou assim, que a gente não desenvolve muito bem certa área da nossa vida, a gente sabe que a gente não tá dando o nosso 100%. Mas como que a gente pode ter clareza nisso tudo e ver onde a gente tem que focar, onde a gente tem que melhorar? O autor, ele também cita, eu até escrevi, o autor cita diversas causas de mediocridade. Uma das causas de mediocridade seria o quê? Síndrome do espelho retrovisor, que é o quê? A gente falar que a gente é de um jeito e que a gente não consegue mudar. Assim, você às vezes é grosso com a sua mãe, por exemplo. E aí você fala assim, mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Mas isso aí tá na sua mente. Porque a partir do momento que você consegue ter um autoconhecimento e consegue adaptar aquilo na sua vida, você consegue botar um pouco de empatia naquela relação, você já começa a ser menos, você já começa a se frear. Você pensa assim, pô, tô sendo grosso, pô, tô fazendo isso, pô, tô fazendo aquilo. Então, assim, você tendo essa síndrome do espelho retrovisor, você realmente não consegue melhorar. Porque você fala assim, eu sou assim, pronto, acabou. E não consegue evoluir nesse propósito, entende? Então, essa é uma das causas de mediocridade que o autor cita. O autor cita também a falta de propósito como uma causa de mediocridade. Por quê? Falta de propósito numa certa ação. Às vezes você é medíocre porque você não tem nenhum propósito, você não tem uma meta, você não tem o que atingir, você não tem o que evoluir para chegar em tal meta. Então é muito importante ter um objetivo. Outra causa de mediocridade que o autor também cita é a questão de isolar incidentes. Que é o seguinte, vamos dar o exemplo da dieta, que é o que a gente mais vê aí. A gente fala assim, vou começar a dieta hoje. Começa a dieta hoje. Aí à noite tem alguém comendo aquele docinho do seu lado. Seu pai tá comendo aquele docinho do seu lado. Aí você fala assim, não, mas vai ser só dessa vez que eu vou comer. E aí, esse erro, essa permissão, você se permitir a furar a dieta, vamos dizer assim, já vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma cadeia de eventos isolados, que num todo vai acabar com o seu resultado. Então, assim, o ser humano em si, ele tem muita mania de isolar incidentes. Ele tem essa mania de falar, mas é só dessa vez. Mas é só... E nesses casos isolados, a gente, quando vê no macro, a gente vê que a gente estragou tudo. Mas vou faltar à academia só hoje. E aí você vai ver na semana, você voltou 3 vezes, voltou 4 vezes. Mas eu vou fazer o treino hoje mais ou menos, mas amanhã eu vou dar o meu melhor. E aí amanhã você não dá o seu melhor de novo, porque ontem você não deu o seu melhor. Então vai desencadeando aquilo tudo. A nossa mente, ela tem um poder absurdo de controlar a gente. É o que eu sempre falo. A nossa mente é a nossa maior inimiga, gente. Então, a partir do momento que a gente se auto-sabota com esses episódios isolados, quando a gente vai ver no nosso resultado final, eles foram muita coisa. Então, esse é mais um caso de mediocridade, é o que leva a gente à mediocridade, a fazer mais ou menos. Outro muito importante que eu acho assim absurdo também é a falta de responsabilização. É quando acontece uma coisa e você não se responsabiliza por aquele resultado.
Vamos dar ideia do resultado mesmo na prática. Vamos falar sobre provas, por exemplo. Ah, mas eu não fui bem na prova, porque aconteceu isso, isso e isso. Você está jogando a sua responsabilidade de ter ido mal na prova pro acontecimento que teve externo. Vamos dar um exemplo bem bobo aí. Ah, você treina com o personal, vamos dizer assim. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não vou na academia hoje porque o personal não vai. E aí você tá jogando a responsabilidade de ir pra academia pra ele. Mas você depende dele pra ir pra academia? Não. Então é essa situação que leva a essa questão da responsabilização, é a gente jogar a culpa pro outro. A gente tem muita mania disso. É do ser humano, gente. É inerente do ser humano. Não vou falar que eu não faço, por exemplo. O autor também não tá falando que não faz. Mas essa questão do desenvolvimento pessoal leva a gente a reconhecer quando a gente está praticando algum ato de mediocridade e faz com que a gente tente melhorar nessa posição. Outro ato de mediocridade é o círculo de influências medíocre. No caso de você... A gente sabe disso, gente. A gente é educado com isso, né? Diga com quem tu andas que direi quem és. É a famosa, né? Realmente isso. Se você anda com pessoas que não te instigam a ser melhor, não te fazem querer evoluir, você também vai ser um medíocre. Você também não vai querer evoluir, não vai querer ser melhor. Então, tá outro caso aí de que a gente tem que cortar esse ciclo de pessoas medíocres, de pessoas que fazem a gente se sentir mal. Vamos dizer assim, de pessoas que têm uma energia ruim, que te carrega, que te puxa. Então, assim, outra coisa aí tá nessa questão das próprias amizades, de com quem você tá andando, com quem são as suas influências, com quem que você pega inspiração. Então, tá aí outro motivo. E também, gente, outra causa, eu não vou falar todas aqui, mas outra causa de falta de responsabilidade, outra causa de mediocridade se dá na falta de urgência que a gente dá para as coisas. No caso assim, mês que vem eu faço isso, semana que vem eu faço isso, amanhã eu faço isso, e aí só vai indo. Só vai indo, só vai indo, só vai indo, e chega no final do mês, por exemplo, você não fez aquilo. Chega no final do ano, você não fez aquele seu projeto que foi feito lá de 1º de janeiro, que é o dia da mentira, né? O famoso dia da mentira, 1º de janeiro, que é quando a gente faz várias metas pro ano e a gente não faz nada. A gente só fala um monte de mentira porque a gente não vai fazer. Então não adianta também fazer metas muito longas, fazer metas impossíveis. O negócio é fazer um dia de cada vez. Tudo que a gente se propõe a fazer, gente, é trabalho de formiguinha. O ser humano, ele tem uma mania muito feia agora nos últimos tempos, de estar mergulhado no imediatismo. Tudo a gente quer de imediato. Isso é uma coisa que eu mesma estou tentando trabalhar em mim, porque como eu tenho muito acesso à internet, muito acesso a tudo na mão, tudo na hora, chega a ficar assim... A gente cria aquela ansiedade, né? A gente quer aquilo na hora, a gente quer pronto, a gente quer resposta rápida. E não é assim que as coisas acontecem. A questão do fisiculturismo mesmo me ensinou muito isso. É um trabalho, um grãozinho por dia, uma coisinha de cada vez, um bloquinho a cada dia, a gente vai montando nossa casinha, nosso castelo. E assim, tem que ter paciência, senão a gente não atinge nada na nossa vida. Tem que ter paciência. E foi a questão do fisiculturismo que eu falei. Eu tô aprendendo muito a esperar certas situações. Tem dia que eu chego da academia e eu já quero ver, cadê o pop? Cadê? E assim, isso aflige, isso frustra, porque as coisas não são assim. A nossa geração, principalmente a partir da minha, assim, um pouquinho mais velho que eu, pra frente, tem essa coisa muito enraizada do mediatismo e de se frustrar muito com alguns resultados. E isso é uma coisa também que o desenvolvimento pessoal ele ajuda a gente a reconhecer. Mas agora então, gente, falei um pouquinho das causas de mediocridade. Encontrou as causas de mediocridade? A gente tem que estabelecer limites para isso. A partir então do desenvolvimento pessoal e a gente conseguindo encontrar esses gatilhos, essas causas de mediocridade, o que está levando a gente a não evoluir, a gente tem que simplesmente mudar, tentar mudar. E realmente é essa mudança drástica. Falar assim, eu vou mudar hoje e tentar, porque realmente, gente, toda mudança é dolorosa. Toda mudança é dolorosa. Muita gente fala assim, mas aí eu não quero mudar, porque eu não consigo manter, porque isso e aquilo, porque eu não gosto, porque... Mas, gente, é tudo muito difícil. Vocês acham que pra pessoa lá do Instagram que você segue, a sua inspiração foi fácil?
Não foi fácil, não é fácil todos os dias. Principalmente eu, que eu me vejo assim, influenciando muita gente hoje em dia. Não é fácil pra mim. Eu não acordo todo dia já querendo botar roupa de academia, ir pra academia. Eu não acordo todo dia olhando minha batata doce com meu ovo e falando assim, é isso que eu tô afim de comer hoje pra caramba. Não é assim, gente. Então a gente tem que estabelecer nosso limite, falar assim, eu quero mudar. E se a gente não mudar agora, você só vai enrolando. E aí acontece a causa da gente responsabilizar outra causa, fazer a responsabilidade para outra situação, né? Para livrar nossa culpa, para deixar nossa mente tranquila. Joga a causa do amanhã eu faço, amanhã isso. Então, gente, esse é o ponto-chave que o autor tenta deixar claro pra gente. Que se a gente não estabelecer uma linha de desenvolvimento pessoal, a gente não consegue prosperar em certas áreas da nossa vida. A gente não consegue evoluir na nossa vida. A gente sempre vai ser infeliz com alguma coisa. Porque a gente vai estar estagnado naquilo. A gente não consegue evoluir, a gente não consegue mudar. Então, ok, descobrimos aí as causas de mediocridade e vamos saber como que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Como melhorar isso tudo, gente? O ponto direto está assim. Não temos tempo para o desenvolvimento pessoal, não temos tempo para nos conhecer, porque é tudo tão corrido que a gente não para um segundo para respirar com atenção na nossa respiração. A gente não consegue pensar às vezes no que a gente está fazendo. A rotina é tão automática que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo e a gente não vê nem o que a gente está fazendo. A gente come hoje em dia olhando no celular. Isso é uma coisa que eu tenho tentando trabalhar muito em mim mesma, porque realmente tem atos que eu percebo que eu tô saindo, que eu não tô no local, que eu não tô com atenção no local, no que eu estou fazendo. Então, assim, aqui em casa, principalmente, Bernardo tá comendo aquele prato, pra quem já viu, come aquele prato gigantesco, entendeu? E no final ele ainda fala que tá com fome. Por que será? Porque ele come assim, ó, mexendo no celular. Ele não vê o que ele tá comendo, ele não vê nem o ato de mastigar. Ele chegou da festa de dia e falou assim, mas irmão, eu comi 6 hot dogs, eu nem lembrava que eu tinha comido. Porque realmente não está prestando atenção no que tá fazendo, não tá pleno na situação. Mas aí, então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Se a gente não tem tempo, o que a gente vai fazer? Acordar um pouco mais cedo. E acordando um pouco mais cedo, a gente vai conseguir ter esses atos de desenvolvimento. Quais são os atos de desenvolvimento? Então, o autor, ele fala pra gente, tá até aqui, ó, marcadinho, ele fala pra gente que existem salvadores da vida, que é uma programação que a gente vai seguir para poder se desenvolver. Porque ele propõe essa rotina pra gente pegar como base e implementar no nosso dia a dia, né? Ele fala que a gente pode fazer 60 minutos por dia, mas assim, tem gente que realmente, eu, por exemplo, teve dias que eu peguei que eu não tinha tempo, que eu falava assim, cara, tem que usar esse tempo da minha manhã, por exemplo, essa 1 hora que eu acordo antes, pra poder estudar. Então não vou ter como fazer os salvadores da vida. Aí ele propõe outro método, que é fazer tudo 1 minuto cada coisa. Enfim, vamos explicar mais ou menos o que ele propõe. Os salvadores da vida são 6. Os salvadores da vida são 6. Que são o quê? O silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura e o ato de escrever. Ele garante que o quê? No ato de silêncio, assim que a gente acorda, a gente tem que fazer um silêncio intencional, que é o quê? É a gente se desligar de tudo e só focar, ter a mente, produzir uma clareza na mente, sem ter aquele minuto seu, ele propõe então 5 minutos de silêncio intencional. E aí nesse silêncio intencional é o quê? É você mesmo querer ficar em silêncio, deixar tudo em silêncio, deixar toda aquela euforia que a gente faz, às vezes a gente acorda atrasado, já não sabe nem pra onde a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo, o que tem que fazer, o que roupa vai botar. E é assim que normalmente a gente acorda no dia a dia. Então, o que ele propõe é ter esses 5 minutos de silêncio pra ter um raciocínio, ter uma clareza na mente pra começar o dia. E aí ele fala que pode começar o quê? Esses 5 minutos pode ser de meditação, pode ser com uma oração, pode ser com agradecimentos. Assim, é você que vai fazer, você que vai pensar no que te interessa mais fazer nesses 5 minutos de silêncio. Essa parte do silêncio, gente, realmente, assim, quando fala, faz uma meditação aí 5 minutos, não é fácil, isso é uma prática. O autor mesmo, ele cita que ele demorou 3 a 4 semanas para conseguir
ter atenção plena naquele momento. Não é fácil. E isso vocês vão ver que é um trabalho com a mente. O Paulo Vieira até fala num dos livros dele que isso é uma forma de fazer musculação do cérebro. A gente tá ali forçando aquela parte cerebral de atenção, de clareza, para poder fazer isso em outras áreas, em outras horas do dia, melhorar mais o foco. Então, assim, é legal um pouco tentar ler um pouco mais sobre meditação, por exemplo. Quem é devoto a alguma religião pode fazer uma oração, depende de você. E aí, o segundo salvador da vida se dá por afirmações, realizar afirmações. E o que seria isso? O autor, ele até cita que o que acontece? O nosso subconsciente, porque é o que eu sempre falo, né? Nossa mente é a nossa maior inimiga. Porque tem uma coisa, vocês já perceberam que a gente... Voltei. Vocês já perceberam que a gente pensa em algumas coisas sem querer pensar? É o nosso subconsciente, é uma coisa que a gente faz sem querer, né? Sem intenção de pensar. Então são coisas que estão gravadas na nossa mente, são coisas que passam muitas e muitas e muitas vezes na nossa mente. E o autor, ele fala que as afirmações são muito importantes porque ele até cita um outro autor, que ele fala que, assim, você será um fracasso até gravar no subconsciente a convicção de que é um sucesso. E isso é realizado fazendo uma afirmação a qual dá um estalo na nossa mente. E ele também cita outro autor que fala assim: é repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Então isso aí é por vários pensadores, tentam provar de alguma forma que as afirmações, elas realmente a longo prazo, elas podem ajudar e alterar o nosso subconsciente a ter pensamentos mais positivos. Porque uma pessoa que não tem pensamentos positivos, às vezes pensa que tudo vai dar errado, ou pensa que sempre é com ela, isso já está gravado no seu subconsciente. Aí você imagina, eu, por exemplo, tenho 20 anos. Imagina se eu sou uma pessoa que tem isso gravado na minha mente, que, não vou conseguir, isso e aquilo. Eu tô há 20 anos, gente, só com isso gravado na nossa mente. Então é uma reprogramação mental. As afirmações, elas fazem parte de uma reprogramação mental. Então, uma pessoa que ela tem um pensamento autodepreciativo, ou seja, um pensamento que sempre está jogando ela para baixo, um pensamento que faz com que ela não cresça na vida, ela já tem aquilo gravado no subconsciente dela. Então, assim, nem quando acontece uma coisa boa, elas vêm como boa. Então, tem até outro autor que ele cita, que é o Henry Ford, né, que é o dono da Ford, que ele fala assim: quer você pense que pode, quer pense que não pode, você está certo dos dois jeitos. Então, o que te impede de pensar mais positivo? Então ele faz essa afirmação de que a gente, praticando isso todos os dias, a gente tem uma reprogramação mental e faz com que a gente tenha pensamentos mais positivos. Vamos lá. Terceiro salvador da vida, que é a visualização. Ou seja, a visualização nada mais é do que você se visualizar fazendo alguma coisa. Você quer muito alguma coisa. E aí você, por exemplo, eu quando formar quero ter um consultório com a minha cara, todo menininho e tal, blá. E aí, isso é meu objetivo de vida, é ter meu consultório, atender meus pacientes, e é isso. Meu objetivo de vida é esse. Então, o que eu faço? Todas as manhãs, vamos dizer assim, eu visualizo eu entrando com um jaleco no meu consultório, lá, eu imagino a decoração, eu imagino como que vai ser o sofá, eu imagino cada detalhe. E, gente, é muito interessante, que eu não li aqui, mas eu li em outro livro, até do Paulo Vieira também, que ele fala que a nossa mente não sabe distinguir o que é real e o que é irreal. Então, assim, ela vai entender, a partir do momento que a gente imagina, a gente tem mais força de vontade, a gente estimula o nosso cérebro a querer sempre evoluir. Se a gente imagina só um futuro horroroso, se a gente imagina que tudo vai dar errado, nossa mente não quer nem fazer nada, nossa mente não dá estímulo pra gente levantar da cama, por exemplo. São casos de pessoas, às vezes, de depressão, que assim, só imagina o ruim pro futuro. Então ela não quer nem levantar da cama, gente, porque ela sabe que lá na frente vai dar errado. Então nossa mente, a gente começa a ver aqui que a nossa mente ela é definidora de muitas coisas na nossa vida.
Isso realmente, gente, vou dar um relato pessoal, isso realmente me ajudou muito em muitos aspectos da minha vida. Eu, assim, parei de acordar toda, não é estressada, mas é com aquilo tipo assim, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje. Dá uma ajuda em clarear a mente, você realmente clareia a mente. Você tem mais foco, você tem mais um objetivo, porque você tá ali garantindo aquele tempo pra você. Então isso me ajudou em muita coisa na minha vida, mesmo. E assim, você não necessariamente precisa gastar todo o tempo da manhã pra poder fazer essas coisas. Como eu disse, tem dia que eu acordava e que eu precisava estudar. Então eu fazia as coisas bem rapidinho, né? Também não tudo atrapalhado, mas se concentrando naquele momento. Se você for gastar 20 minutos fazendo isso, deixa os 20 minutos pra você estar ali, concentrado ali. Não fica 20 minutos pensando, meditando, por exemplo, vamos dizer assim, mas sempre fugindo a mente pro que você tem que fazer. O que você tá fazendo ali é o foco todo ali. Uma hora você vai terminar e você vai começar a fazer suas coisas. Tem tempo pra tudo. Então se você estabelecer os 20 minutos que você vai fazer ali, vai fazer os 20 minutos. E aí depois dos 20 minutos eu começava a estudar e tal, garantir esse tempo antes de ir pra faculdade, por exemplo, pra poder estudar. Hoje em dia, eu acordo às 5 da manhã, mas tem gente que acorda às 5h30, porque às vezes é o suficiente. Tem vezes que as pessoas só vão trabalhar 9 horas da manhã. Então, assim, acordar às vezes 5h30 é o suficiente. Até 7h30 ela consegue fazer bastante coisa. Então, eu comecei a acordar às 5 horas, eu tava até tentando acordar um pouco mais cedo, tipo 4h50, por aí, porque é importante. Ele também dá algumas dicas de como levantar, porque assim, pra muitas pessoas o difícil é acordar. E realmente, gente, o difícil é levantar da cama. Depois que levantar da cama, você consegue fazer tudo direitinho. Então, o autor, ele até dá algumas estratégias pra poder levantar, porque a partir do momento que a gente levanta, a gente consegue já produzir. A gente vai ver, vocês vão ver que o cansaço é só na hora de acordar, gente, porque depois a gente já consegue produzir bastante. Ele fala o quê? Pra botar o celular pra despertar longe da cama, que já vai te fazer levantar. Ele fala também, ele afirma que escovar os dentes é muito bom, lavar o rosto também é muito bom, pra poder dar uma acordada. É muito bom também, gente, a gente, antes de dormir, a gente visualizar nossas intenções. Tipo assim, o que eu vou fazer no outro dia? Amanhã vai ser o dia que eu vou fazer isso. Então você já acorda motivado, né? A gente já acorda com mais vontade de fazer as coisas. No final do livro, ele já vai falar um pouquinho sobre como as mudanças, elas são dolorosas mesmo. Elas são, assim... É difícil a gente adaptar a certas coisas, né? A gente acha que toda mudança tem que ser gradual, pra gente não sentir essa mudança, mas na verdade, gente, independente se ela for gradual ou se ela for brusca, ela vai doer. É doloroso a gente mudar, é doloroso mudar a alimentação, é doloroso começar uma rotina de treino, é doloroso acordar cedo, é doloroso a mudança. Então, assim, a gente tem que persistir. Ele até fala lá que do dia 1 ao 10 é, tipo, muito difícil, e aí depois vai melhorando, a partir do 30º dia você já tá conseguindo fazer aquilo naturalmente, você não quer nem fazer, você não quer nem pular os finais de semana, você não quer nem dormir até tarde no final de semana, porque realmente, gente, ele brinca que fala assim, é como se fosse acordar todo dia na manhã de Natal, porque quando a gente acorda na manhã de Natal a gente não fica todo ansioso pra abrir os presentes, chegar logo e tal, se reunir com a família, enfim. Ele fala, e quando eu li isso a primeira vez eu fiquei, nossa, velho, claro que não. Você vai ficar ansioso pra acordar todos os dias cedo, nessa hora. E realmente, gente, o sentimento, pelo menos pra mim, é esse. Todo dia eu tenho, né, não é ansiedade, né? Mas é uma ansiedade gostosa de querer acordar no outro dia. É de você tá ali no seu momento. E eu falo isso, gente, sério, meu coração parece que tá sorrindo. Eu tô sorrindo com os olhos, assim. Porque realmente essa sensação que você tem, é de você querer acordar todos os dias. É de você ter inspiração pra fazer as coisas todos os dias, porque você tem um objetivo, você tem um foco. E o interessante, eu, por exemplo, todos os dias eu me planejo muito, né? As pessoas que me acompanham, eu acho que já sabem disso, eu me planejo muito. E todo dia de manhã eu tenho uma coisa pra fazer. Todo dia da semana eu tenho uma coisa pra fazer estabelecida nesse tempo. Então é muito, muito legal porque a gente consegue ver as coisas acontecendo. Tem dia que eu acordo e eu tenho que estudar a língua, que eu faço o curso de francês. Então, no caso, eu tava fazendo isso, né? E tem dia que eu acordo, aí, por exemplo, toda terça-feira eu vou, o tempo que sobrar antes da faculdade, por exemplo, eu vou estudar francês. Então, assim, você vê as coisas acontecendo porque você tem um planejamento.
toda semana, às terças-feiras, você vai estudar francês. Então, você começa a ver uma evolução e realmente, gente, de pouquinho a pouquinho. Se a gente se dedica um pouquinho a cada dia, a gente consegue evoluir. E é muito legal também a situação da clareza mesmo. Eu não fico sonolenta durante o dia. Parece que eu fico até mais atenta, eu fico com mais força de vontade pra fazer as coisas. Outras diquinhas também, gente, vou falar de forma mais resumida aqui, mas umas diquinhas que ele dá também é em relação à comida. É assim, ele fala que durante esse tempo que a gente tá ali, nesse processo de autoconhecimento e tal, é interessante a gente ficar em jejum. Por quê? A partir do momento que a gente come, a gente tá fazendo que todo o fluxo sanguíneo que tava ali no nosso cérebro, ele também se divida pro intestino pra haver a digestão. Então ele fala que a todo momento que a gente estiver praticando os salvadores da vida, ou a gente estiver ali e no nosso momento, é interessante estar em jejum. Comer só depois. Normalmente, como eu acordo às 5 e pouquinho, eu faço meu café da manhã umas 7h15 por aí. Então é o tempo ali que eu tenho pra aproveitar aquele momento e não tá pensando na digestão em si. Ele sempre fala também que esse momento da manhã é um momento para você eliminar o que você sempre está procrastinando. Então, é sempre começar pelo pior. Porque a partir do momento que você elimina aquilo logo pela manhã, você já tem o dia todo livre, o dia todo com a mente com maior aproveitamento, para você conseguir pensar em outras coisas e raciocinar outras coisas. Então, gente, no mais, eu acho que eu tentei dar, assim, o máximo do livro. Acho que se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história do autor, quiser saber um pouquinho mais dos detalhes, é interessante ler, né? Não deixem, esse livro é maravilhoso e é muito rápido de ler. Eu li no final de semana, porque realmente você começa a ler, você quer saber o que está em cada página. Porque é tanta informação boa que dá, é tanto resultado bom, que assim, realmente quando eu tava lendo eu achei que tava tudo muito fantástico, tava tudo muito, parecia que ele tava acrescendo, né, as coisas. Mas realmente, gente, quando eu comecei a praticar, eu vi que é real, a situação assim, me levou a ver realmente quais são as prioridades da minha vida, no que eu deveria focar a minha atenção, no que eu deveria melhorar. Eu me vi, assim, muitas das vezes julgando as coisas. E eu acho muito legal isso, julgando as minhas ações. Às vezes eu via, assim, eu fazendo alguma coisa e eu ficava, cara, isso não tá legal, isso não é legal. E eu acabava me moldando, sabe? E também me fez ter mais empatia com as pessoas. Às vezes as pessoas agiam de forma grossa comigo e aí eu me botava no lugar dela. Eu ficava assim, não, porque realmente aconteceu isso. Então eu entendi o lado da pessoa, às vezes eu entendi o lado da pessoa estar estressada. E é uma forma da gente, assim, ter mais paz mesmo. Porque a partir do momento que a gente começa a se botar no lugar dos outros, a entender melhor, a ser mais paciente, a gente leva uma vida muito mais saudável. E a gente começa, e uma vez que a gente está mais desenvolvido pessoalmente, a gente começa a aceitar mais as coisas e a pensar melhor, a gente começa a desenvolver a todas as áreas da nossa vida. Então é isso que é o ponto principal mesmo, é a questão do desenvolvimento pessoal, é usar esse tempo para se desenvolver e mudando essas partes, tendo maior clareza mental, sabendo agir de forma mais coerente, a gente consegue botar maiores energias nessas áreas que a gente ainda é medíocre. Porque assim, a gente é ser humano, nós somos seres humanos, então a gente é sempre propenso a errar, mas também a gente é propenso a sempre melhorar, porque somos os únicos animais racionais, então a gente consegue pensar nas nossas ações e a gente consegue mudar de acordo com isso. Então a gente consegue evoluir, a gente consegue ser melhor para os outros, a gente consegue ser melhor pra gente. Então eu ainda tenho muito que melhorar em muitas coisas, em diversas áreas da minha vida. Tenho muito que melhorar com minha relação pessoal, com meus pais, com meus amigos. Eu tenho muita coisa pra mudar, mas eu posso garantir pra vocês que eu tô, assim, agindo muito melhor em tudo. Sendo mais racional, pensando melhor, sendo mais coerente com as minhas ações, com as ações dos outros. Então, assim, gente, isso é um processo constante. Quando eu comecei a fazer, eu realmente fiquei tipo, cara, isso não vai dar certo. Mas a partir do momento que a gente começa a adaptar e a ver aquilo como benefício próprio, a gente começa a ver que é realmente maravilhoso testar coisas novas e ver que tudo dá certo. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Eu amei o livro de verdade. E espero que possa haver mais resenhas de livros aqui, que eu possa conseguir passar um pouco mais dos livros pra vocês, mas esse foi o mais pedido.
Então, espero que tenham gostado mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o joinha aí, lembrando pra vocês. E se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais da minha rotina, segue lá, @healthmaju e @majulemos. E é isso. Beijo, até a próxima, galera.